Qual a proposta emergencial para o campus provisório? 160 vagas disponibilizadas regularmente, 287 vagas disponibilizadas para transferência e obtenção de novo título em Unai. Novamente, qual a proposta emergencial para o campus provisório? 167 vagas disponibilizadas regularmente, 287 vagas disponibilizadas para transferência e obtenção de novo título em Unai. Professor, estivemos aqui dia 10 de abril, há menos de 2 semanas, né? A última vez que eu estive aqui, já estive várias vezes, eu acompanho esse campus de perto, desde a implantação, como eu disse, né? E naquela oportunidade, nós colhemos de todos os 3 segmentos propostas para melhorar a situação do campus provisório. E a maioria delas, se não todas, são emergenciais. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso, né? A finalização das salas, das novas salas que foram cedidas pela Unimontes, a climatização das salas de aula de todas as salas, né? A criação do espaço de convivência, incluindo a cantina, né, e mais espaço de lazer, melhoria dos laboratórios de ensino e de pesquisa, melhoria da telefonia, melhoria da internet e outras propostas que vieram do seio da comunidade. O gestor que realmente quer dialogar para integrar, ele tem que colher as propostas, né, para trabalhar com a comunidade o seu plano de gestão, né? E isso que nós fizemos, nós viemos aqui e já colhemos essas demandas. E estamos para colher mais, abertos para colher mais. Tem outras demandas que eu sei que a questão da segurança do campus é uma questão também delicada aqui, né? Na região onde está o campus provisório, é outra questão, transporte. Então, nós vamos dialogar com vocês e para que vocês nos tragam outras demandas emergenciais que a gente possa tornar aquele campus dotado de condições mínimas para que os estudantes tenham um bom rendimento e para os nossos docentes e servidores técnico-administrativos trabalhem com qualidade e com eficiência e eficácia. Quem fará o comentário, professor? O professor Donaldo. Entendo também que se faz necessidade imediatamente realizar parcerias por meio de termos de reciprocidade com instituições já previamente estabelecidas. Uma vez que nós estamos querendo melhorar a qualidade, já se foi dito aqui, telefonia, segurança, aumento de salas de aula, em termos de estruturação e até mesmo de organização de cursos, as parcerias se fazem necessárias. Isso aí depois a gente comenta. A gente não pode esquecer também que o que eu conversei com os servidores aqui, com os institutos da 10 de abril, a questão do acolhimento, do treinamento dos nossos servidores. Muitos chegam aqui, né, e não são treinados nas suas funções. Você vai trabalhar em determinado setor, mas não é treinado. Então, levar o pessoal para a Diamantina, para treiná-los na Diamantina, né, que isso é valorizar os servidores. Isso também é emergencial. A questão de adequar os projetos pedagógicos que vocês fazem tão bem aqui, né, a realidade local, é também uma questão emergencial que diz respeito ao ensino. Mas também, frisando de novo, não podemos esquecer da retenção e da evasão, né? São problemas que nós temos que estar pensando e atacando sempre. Mas a questão da infraestrutura já está anotado, o que vocês falaram, já está incorporado no plano, e mais demandas tragam para a gente discutir e tentar buscar soluções coletivas. Etapa 3. Oi. Professor Wesley, já eu passo a pergunta. Com relação às nossas propostas, o tempo é curto. À tarde, com os técnicos administrativos, nós poderemos apresentar as nossas propostas com mais clareza, porque nós temos sim proposta para apresentar para vocês. Propostas muito claras, muito objetivas. Com relação a essa questão da proposta emergencial, nós já temos um problema aí, 287 vagas de transferência, provavelmente fruto de evasão ou de retenção de aluno que foi embora, né? Então,
Essa é uma questão que, de certo modo, nos favorece numa estrutura precária na qual nós nos encontramos aqui. Essa experiência que vocês estão vivendo aqui, nós já passamos no campus do Mucuri. Gente, eu fico com vergonha de a gente estar replicando os mesmos problemas que nós enfrentamos no campus do Mucuri, aqui na Higianaúba, com estrutura provisória que não capacita. Daqui uns dias, eu estou até vendo a novela, dependente de quem ganhar, vai colocar vocês numa escolinha de ensino infantil, igual nos colocaram. Então nós precisamos pensar em alternativas. Uma alternativa que eu penso, mas essa depende de vocês pensarem e levar para o CONSEB, para o CONSUL, é de repente sim fazer uma avaliação da redução da oferta até que o campus esteja devidamente pronto, o campus definitivo. Podemos fazer isso sim, isso já ocorreu em outras universidades. Outra possibilidade, aí eu fico questionando, nós vamos fazer isso. Acabou de dizer agora há pouco que não tem recursos, que não vai fazer investimento no espaço provisório e agora fala que vai colocar ar-condicionado, vai colocar não sei mais o quê. Que contradição é essa? Onde é que vai tirar os recursos para isso no tempo de crise? Qual chapa para comentar, professor? Chapa 1. Veja só, quando nós falamos proposta para o campus de Unai, nós temos que ver que nós temos alguns problemas emergenciais aqui no campus, tá? Que é de ordem pessoal e é de infraestrutura. Então, de ordem pessoal, em relação ao número de TAs e número de docentes que foi solicitado no PCC dos cursos. Tá? Então, nós temos que ver, porque quando nós tivemos a abertura dos cursos, foi construído esse PCC e nesse PCC estava previsto o número de técnicos, o número de docentes e foi atendida essa demanda ou está seguindo o cronograma, o que foi pensado, quantos docentes, quantos técnicos nós temos previstos para concursar neste semestre. Nós temos essas vagas estão garantidas? Né? No PCC foi programado. Alô? Complementando o que o professor Cláudio falou, é o seguinte, nós temos que rever muita coisa. A forma que esse escampo foi construído, nós participamos da comissão, nós sabemos como foi, nós sabemos como que a construção dessa proposta carece de uma discussão de quem está no lugar. É muito fácil tomar decisões para que outros comam. E com relação ao recurso, isso é muito sério. Nós estamos num processo em plena recessão. Nós vamos ter que pensar em alternativa. E isso passa pela reestruturação da nossa fundação, a Fundaep, que eu espero que uma pergunta aí para a gente debater só sobre isso, que não teve na Diamantina, e um processo agressivo de negociação com relação às emendas parlamentares. Foi onde ainda não teve corte. É as duas estratégias que nós temos para poder melhorar o espaço provisório. São as duas alternativas claras que nós temos. Capa 2. Oi, de fato, há de se reconhecer que todo curso, todo campus que implementa, que é implementado, ele passa por dificuldades. Agora, eu fico só vendo também a discussão que passa um pouco atrás. O próprio Conselho Universitário, sabendo disso tudo, aprova a criação dos campos. Então, o MEC entende, ele vai ter que manter a sua palavra em questão de estruturação física. Também mantém. O que eu entendi também, graças a Deus, a esse foi a demanda do professor Wesley, foi o seguinte: o que deve ser feito imediatamente para evitar que os alunos evadam dentro dessa instituição. Tal como fez também em Teoflotone, para quem sabe, quando o ICT, o bacharelado, começou a ser implantado, a estrutura não era realmente adequada. As parcerias foram fundamentais para isso. Entendo que, como nós temos uma UNB próximo, é possível sim, não há nenhum problema de se firmar parcerias para o uso dos seus laboratórios e até mesmo as suas estruturas físicas lá. Isso não é nada inviável de se fazer. Até mesmo parcerias internas aqui próximo da região de Unai, que a gente bem sabe que é bem desenvolvido e estruturado. Bem,
Então, nesse aspecto, o ensino vai ser bem atendido e, com certeza, a valorização toda irá acontecer. Agora, não vamos ficar de novo discutindo uma situação que já é posta. O Conselho Universitário aprovou, inclusive com a participação de todos nós, para que os campos viessem para as duas cidades, Janaúba e Junaí. Se isso não acontecer, a própria FATEOG então teria que se repensar nesse processo de crescimento. Quem se escolhe para comentário? Tem 3 ou 4. Novamente eu me deparo com a diversidade do ser humano. Como as pessoas são diferentes, graças a Deus, né? Se fosse tudo igual, seria muito bom. Eu não tenho vergonha, não. Eu tenho orgulho das pessoas que estão aqui enfrentando essa dificuldade e dando tudo de si para que a universidade cresça, para que os alunos tenham uma condição mínima de aprendizagem e de formação cidadã. Então, isso também é motivo de orgulho, você está se sacrificando aqui, os próprios alunos, para ter essa condição. Então, os docentes estão de parabéns, os servidores administrativos também. Em relação à crise é sinônimo de criatividade. E o gestor não tem que esconder atrás de crise, qualquer gestor tem que correr atrás de recursos, né? Esconder atrás da crise. Está em crise, onde nós vamos buscar? Né? Buscar recursos. Nós temos que, se assumirmos compromissos, nós temos que lutar, trazer um recurso e efetivar todas aquelas demandas que vocês nos passaram dia 10 aqui. E até porque ninguém sabe de fato quais foram os cortes. Sabemos que todos os ministérios sofreram um corte de 33% em seu orçamento. O que é? Existe a garantia do ministro em termos de estruturação, de não haverá corte. Então isso não implica necessariamente na implantação dos novos campos, inclusive dos novos cursos na instituição. Existem também iniciativas que podemos fomentar, é a questão da capacidade de determinados professores que não ficam com os braços cruzados, mas procuram até mesmo estruturar seus laboratórios, procurando carcaças de animais, para trazer isso para dentro do seu laboratório. Isso também são medidas que podem e são tomadas com o objetivo de qualificação, de estruturação e de benefício para o próprio curso. Temos mais aqui abraçar e parabenizar professores que têm essa determinada atitude. Chapão. Bom, em relação à proposta emergencial, já comecei falando um pouquinho a respeito do pessoal, né? Então é garantir que essas vagas previstas no PCC venham para Junaí, para atender o quadro de docentes e TAs. Agora, em relação aos 3 segmentos, né? Então, o que é a proposta da Chapa 1? É a humanização e acolhimento. Eu nunca ouvi tanto o termo humanização como nos últimos tempos. E aí eu pergunto, o que significa a humanização para a nossa universidade? Né? Então, eu tenho receio e tenho dúvidas, né, se vocês precisam da ajuda de Diamantina. Né? Porque lá em Diamantina nós tivemos uma experiência contrária a isso. Porque quando você fala em humanização, você tem que criar esse ambiente que acolha as pessoas. Né? E quando nós fizemos o projeto de construção dos nossos cursos, a primeira estrutura que foi cortada dos projetos era a de acolhimento à comunidade. Ou seja, aquelas áreas de descanso, de estudo, salão de jogos, com fotocopiadoras, né, com uma cantina, elas foram cortadas. Então, de que humanização é essa que nós estamos falando? Nós temos aqui, olha, dados da FONAPRACE, que é o Fórum Nacional de Proreitores, né, da Assistência Comunitária Estudantil, e eles trazem o dado de que quase metade dos universitários das instituições federais de ensino superior tem média de renda familiar de R$900. E essa é uma das causas de evasão. E 35% se deslocam dos seus núcleos familiares para os locais. Encerrado.
Só queria deixar claro uma coisa que eu fui diretor da Faculdade de Ciências Agrárias durante 4 anos. Enquanto nós estávamos discutindo a expansão do campus de Jundiaí na UBA, e foi uma solicitação ao reitor que nós, da Faculdade de Ciências Agrárias de Diamantina, participássemos ativamente da construção aqui. Lá nós temos zootecnia, de floresta, agronomia, nós temos muita experiência que poderia ser utilizada aqui. E isso não foi permitido para nós. E depois eu vou explicar isso com calma. Então, a questão está em estabelecer novas prioridades. O maior problema de todos os campos é refeitório. O que se faz de refeitório aqui? Quando vai construir o refeitório? Qual é a ordem de prioridade? Isso não foi discutido com ninguém. Então, nós temos um problema de, conforme todo mundo está falando nesse momento, de compartilhar as decisões. Se fosse perguntado para nós, talvez a sequência da construção seria outra. Então, veja só, essa quase metade dos estudantes que são de baixo nível socioeconômico, né, 35% necessitam de moradias, 25% utilizam um restaurante universitário, que é uma necessidade básica à alimentação, não só para atender essas necessidades, mas também como uma função acadêmico-social, ou seja, nós podemos utilizar esses espaços, né, para outras atividades, também de pesquisa, ensino e extensão, e 60% utilizam o transporte coletivo. Em relação à infraestrutura, a própria comunidade local já apresentou algumas alternativas que são de baixo custo e que depois podem ser utilizadas no campus que está sendo construído. Por exemplo, utilizar containers, né, para determinadas situações, para alguns laboratórios, que depois lá em cima poderia ser utilizado para os CAs, DCEs que não foram previstos. Vamos para o 7º ciclo, né? Que é a terceira e última pergunta do segmento dos discentes. A ordem de resposta será chapa 1, 3, 2 e 4. Eu vou ler a pergunta do Ranelli, caso a má interpretação, ele me avise. Quais são os candidatos com relação aos novos campos para qual a universidade se expandiu, uma vez que é sentido ser desamparo por parte do campus sede da atual administração? Vou ler novamente. Qual são os candidatos com relação aos novos campos para qual a universidade se expandiu, uma vez que é sentido ser desamparo por parte do campus sede da atual administração? Veja só, essa sensação de desamparo, né, ela ocorre pela forma de administração, que é centralizadora, né, que tem problema de comunicação. Então aqui nós tivemos dificuldade de saber até quem era o responsável, com quem nós poderíamos entrar em contato quando nós viemos para cá. Então, se não houver, né, essa descentralização, essa coparticipação, com corresponsabilidade, dando autonomia, mas uma autonomia real, né? Porque, veja só, você transferir a vice-reitoria da sede para um dos campi, né? A questão é, na atual circunstância, resolveriam os nossos problemas, né? Porque os diretores, eles já ficam nos campi. Cada campus tem o seu diretor. E por que eles não estão conseguindo resolver os seus problemas? Por que eles estão com essa dificuldade? Por que essa sensação de desamparo, né? Essa sensação de desamparo vem na forma como a administração ocorre. Então, qual é a nossa proposta? É que seja descentralizada com a autonomia dos campi, né? Então, que
cada campus tem a sua autonomia, mas para que haja autonomia, essa autonomia não pode ser só administrativa, ela tem que ser também financeira, porque se você não tiver autonomia financeira, você também não vai ficar de mãos amarradas. E que seja participativa. Aí vem a questão do orçamento. Então, como fazer a distribuição do orçamento, né? Que é uma questão que precisa ser compartilhada, precisa ser participada pelos membros da comunidade. Quem fará alguma? Eu concordo plenamente com a professora Tânia, que ela disse, com a Chapaú. Concordo plenamente com a fala da Chapaú. E só gostaria de acrescentar, para depois aproveitar a minha fala, que é o seguinte: quando nós estávamos estudando aqui, porque esse grupo de diretores, ele formou um grupo para estudar a expansão. E um dos pontos é, nós temos que integrar as áreas. Se nós temos uma faculdade de ciências agrárias em Diamantina e o instituto aqui, nós podemos fazer essa inter-relação. Nós podemos pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui, e lá a ideia era fazer uma coisa só, criar a ideia do corpo, de uma universidade só. E isso que eu sinto que foi, assim que foi aprovado, foi tirado de nós essa oportunidade de participar. O professor Alexandre disse aqui com relação ao terreno, nem sequer convidado para vir cá conhecer o terreno, a direção da faculdade foi convidada, montaram uma comissão para fazer um estudo, nem sequer comunicou a direção da faculdade. Veja só, então o que a Chapa 1 vislumbra, né? E um orçamento ele seja planejado, participativo e transparente, permitindo que a comunidade possa participar dessa divisão do orçamento. Porque se ela participa das etapas de elaboração do orçamento, ela passa a entender, passa a colaborar, evitando os desperdícios e propondo e executando medidas que favoreçam a aplicação racional de recursos. Quando ocorrer uma crise como a que nós estamos enfrentando neste momento, a comunidade ela é capaz de entender que, se houver um corte do governo federal, isso vai, de forma direta, a atingir as ações que deverão ser implantadas na universidade. E ela entendendo, ela participando, ela pode inclusive colaborar, evitando desperdícios, sugerindo formas de economia. Bom, então, complementando e aproveitando até agora a presença do professor Alexandre, que eu citei o nome dele com relação à área aqui, isso foi, e durante o processo, o professor Saulo está aqui, ele testemunha disso, eu voltei na reitoria várias vezes, nós queremos participar da implantação do campo de Junaí. Esse foi o trato. Não vamos deixar criar duas instituições, duas organizações que podem trabalhar juntos, trabalhar separado. Essa, para mim, é a grande sacada, é a grande chance que nós temos para o campus aqui ficar fortalecido e nos fortalecer lá. Nós temos um problema da região. A região não nos favorece tanto quanto aqui. Então, as coisas podem somar. Nós temos uma estrutura que pode ser utilizada aqui. Esse intercâmbio, eu entendo como uma grande saída para a valorização do campus aqui. E eu quero frisar e deixar claro aqui para a comunidade aqui de Junaí, da nossa vontade de participar. Eu tentei aqui várias vezes, para me conhecer melhor, foi dito o seguinte: não é momento ainda, você é pré-candidato, não vai pegar bem, vamos deixar para o momento certo. Mas nós não tivemos oportunidade, foi tirado. Inclusive, guardando a ausência do professor Pedro, que eu lamento, eu gosto de debater de frente, mas inclusive eu fui até o professor Walter, fiz uma reclamação oficial, que ele era presidente da comissão, falando: por que nós estamos tirando, por que são alguns professores selecionados pela reitoria que está participando da construção, por que isso não está sendo oficialmente, por que a gente já não constrói isso juntos, por que a gente já não pensa em várias coisas, pensando da graduação até a pós-graduação juntos, por que isso está sendo feito? Então é ruim tocar o nome de quem não está aqui, mas foi um fato e que eu gostaria de deixar isso bem claro. E eu considero isso a saída
para o fortalecimento desse campus e para a nossa universidade, que nós temos que provocar esse intercâmbio com todos os campos. Qual chapa deverá fazer o comentário? O que você falou de mim, que eu estava no banheiro. Mas assim, eu tive a oportunidade de participar aqui desde as audiências públicas e depois da escolha da área por causa da minha especialidade. Eu sou especialista em classificação de solos, avaliação de aptidão agrícola, né? Agora, eu me lembro que eu participei também do plano diretor e do projeto de escolha de cursos para o UNAI. O senhor também participou, o senhor era da comissão, junto comigo, né? Eu, você, outros pró-reitores, outros diretores, né? Então, isso foi bem discutido, foi bem debatido, sim. Agora, em relação à integração, é iniciativa de uma unidade e da outra, né, também, né? Não é só o reitor que tem que fazer isso, não. As pessoas devem se procurar. Inclusive, isso já foi feito, está sendo feito e será feito cada vez mais. Na hora de eu falar, eu vou explicar o que eu estou dizendo. O senhor deve lembrar que nós participamos da discussão até aquele momento. A partir dali, todos nós temos as nossas especialidades, todo mundo da área de agrários tem condição de contribuir. Então, o questionamento nosso está numa questão oficial, unidade por unidade. Esse foi cortado. É preciso que a gente compreenda também que essa sensação de abandono, de desamparo, não é só de UNAI. Volto a insistir, eu sou Chicago autônomo. Para você ter uma ideia, a reitoria, exceto o professor Donaldo, só esteve uma única vez lá no campus para se reunir com a comunidade, foi agora, para tratar de quê? Para levar, para falar sobre o ponto eletrônico que já tinha sido aprovado pelo Conselho Universitário. Ou seja, essa sensação precisa ser suprimida, ela precisa ser trabalhada com a efetiva participação, com a efetiva presença da universidade aqui nos campos. Pedro Serra, chapa 2. Mais uma vez, professora Tânia, a senhora concorda comigo? Vote na chapa 2. Não dá para a gente pensar a universidade sem pensar as experiências da gente, né? Então, assim, uma vantagem de ser família grande é porque cada filho vai para um lugar no mundo e quando volta o encontro ele é singular, porque cada um vai trazendo suas experiências. Então, quando a gente fala da universidade multicamp, e aí eu percebo nessa questão do abandono, eu acho que é porque falta esse sentimento de universidade da UFVJM como uma. Eu já disse em outras ocasiões que a gente tem que pensar a universidade como sendo um grande navio, né? Porque cada um, né, a nossa meta é uma, a gente quer chegar lá, é ser excelente, é ser grande, é ter qualidade, e todos nós temos que fazer a nossa parte para que essa universidade chegue ao fim comum. Então, como é que a gente vê isso, né, na questão do ensino, da pesquisa, da extensão, para promover essa integração? Eu percebo, por exemplo, no ensino, aqui tem cursos que têm afinidade, então nós estamos pensando nas afinidades, para poder combater essa sensação de abandono. Então, se aqui nós temos cursos com afinidades com outros campos, então é promover esses fóruns até para discutir os problemas que são comuns lá e cá e em todos os lugares onde eles aconteçam. Na pesquisa e na extensão, eventos acadêmicos, eventos científicos, como, por exemplo, a gente vai ter agora o Sintegra, e na extensão especificamente, a gente pensar o que é que cada unidade, o que é que cada campus, né, tem como particular, como singular para promover esse encontro. Então, não é, a gente pensa a descentralização, mas a gente tem que pensar também como se dá a integração entre os campos. Sim, professor. Chapa 1. Então, por favor. Então, mais uma vez aqui reforçando que a chapa 1, ela prima, né, por uma gestão que seja realmente descentralizada, participativa, com transparência e que possa, né, abrir esse canal de diálogo entre
a administração central, e aqui é reitoria, as pró-reitorias, diretorias, coordenação, chefias, enfim, toda a estrutura, e a comunidade, né? Professor Donaldo, com todo respeito e consideração que eu tenho por você, você me provocou, então aqui é a pergunta que não quer calar: você concorda comigo? Por que não fez? Pois bem, professora, vamos lá. Quando o mesmo professor Cláudio sabe que a questão de perfil, sobre permite a questão do diálogo e a participação. Isso eu acho que é fundamental. Nós não estamos aqui discutindo a atual reitoria ou deixar de discutir a reitoria, mas sim propostas. O que eu entendo realmente é fazer com que haja a descentralização e que as decisões sejam tomadas pela universidade como um todo, mas entendendo que o setor, cada campus, ele é independente e precisa sim ser ouvido e implementar as suas decisões. Chapa 4, com a resposta. Vamos voltar aqui à pergunta do nosso ilustríssimo discente, Hammer. A visão que nós temos em relação ao campus onde o português se expandiu, se sente um pouco deixado de lado, né? Bom, essa visão ela tem que ser atacada sobre vários aspectos. Um é aquilo que nós já dizemos, redizemos e vamos dizer de novo: é dotar um campus provisório de melhorias para que ele possa ser um espaço onde vocês tenham as mínimas condições para produzir, para aprender, tanto formação profissional como cidadão. Aí é melhoria dos laboratórios, é cantina, nós já falei várias vezes, né? E o outro é o planejamento do novo campus, junto o projeto de planejamento dele, né? Tem um plano diretor, mas o planejamento muito ainda pode ser feito. Por quê? Porque estão sendo construídos lá o prédio administrativo, o prédio de salas de aula, o prédio da biblioteca e o cercamento. Mas ainda falta muita coisa, né? Então, cadê os espaços de convivência? Vão trabalhar juntos. Os prédios específicos das ciências agrárias, né? Vamos trabalhar, vamos trazer para o seio da comunidade de Jundiaí a discussão, vamos trazer para os alunos, para os professores, propostas para debater, né? Eu já falei, a arborização, o transporte. Como vai ser o transporte para lá? Alguém já pensou nisso? Alguém já pensou em debater nisso? Né? Isso é um gargalo que nós temos em Diamantina, né? Um campus é 7 km, aqui é 9, né? Então, isso já tem que ser planejado agora, a participação do gestor e do reitor, né? E a integração que foi falada, que é fundamental, gente. Acolher os servidores lá, treinar, levar os alunos para conhecer a FCA lá de Diamantina, o pessoal da ICA daqui, né? E agora, aproximações já foram feitas, sim, as pessoas podem se aproximar. Vários docentes aqui são professores do projeto de graduação de produção vegetal, inclusive do doutorado, né? Então, já tira as partes. Chapa 2 no comentário. E aí, professora Alexandre, quando você fala, né, de que muitas coisas foram feitas, eu quero insistir ainda, porque se não deu tempo de eu falar, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, na extensão, que é uma das ações, é um dos tripés que foram da universidade, que a gente precisa trazer para esse debate, então, assim, promover eventos, né, de pesquisa e de extensão que tragam, que unam os 3 campos, que integrem os 4 campos, né, na verdade. Porque aqui a gente está falando, né, o que a gente está pensando, que a gente sempre pensa na descentralização, a gente sempre pensa na autonomia, mas é preciso a gente pensar quais as ações que nos integram, quais as ações que nos unem, quais as ações que mostram que essa universidade é uma só, não importa que seja em Jundiaí, Janaúba, Diamantina ou em Teoflotone. Né? Essa é a grande questão. Quais as ações que nos integram, as ações que nos se integram. O pessoal vai que se integra agora então, já é uma ação interessante, né? Com certeza aqui vai ter um evento, que o Teoflotone já tem o workshop de ensino, pesquisa e extensão, né? Que é um se integra um pouco menor, mas que tem a participação efetiva de outros campos da universidade e de outras universidades. Então, essa é uma proposta para cá.
Tá? E no futuro próximo ter também o seu evento aqui, que integre esse ensino, pesquisa e extensão. Agora, nós precisamos, a produção vegetal já abriu as portas para os docentes aqui. Agora, precisamos a engenharia florestal também abrir, né, professor? Lá o pessoal é muito fechado, né? Então, a gente precisa trazer um programa de pós-graduação de ciência florestal para cá também, oportunizar os nossos colegas, de trabalhar junto com os colegas de lá, né? Como, por exemplo, a produção vegetal já fez. Ok. Vamos passar para o 8º ciclo, que é a terceira e última pergunta do segmento dos técnicos. Os técnicos não têm mais perguntas. Vou passar para os docentes. Tem várias perguntas. Aqui, eu tenho a resposta. Você falou que não conhece, você falou que aqui só Pois é, comissão eleitoral. No caso aí, pula, ficam 8 ciclos ou vão ser 2 perguntas de docentes? 8 ciclos. 8 ciclos. Então tá bom. Então pula o 8º ciclo, vamos para o 9º ciclo, que é a última pergunta de docentes. E a ordem de resposta é chapa 4, 3, 1 e 2. A pergunta é do professor Fernando. Qual a opinião da chapa de como deve ser a forma de dividir o orçamento da UFPJM entre as unidades e campi? Novamente, qual a opinião da chapa de como deve ser a forma de dividir o orçamento da UFPJM entre unidades e campi? Chapa 4. Bom, o orçamento da universidade, ele é complexo, né? Um dos recursos, que é o INGIFES, que é a graduação, esse tem que vir mesmo para os cursos de graduação daqui. Isso depende do número de alunos, de uma série de coisas, né? Cada curso tem um conceito lá, uns recebem mais, outros recebem menos. Agora, tem um recurso da Universidade Capital do Esteio que é geral. Esse recurso que deve ser discutido e debatido, primeiro chamando os diretores das unidades, né, chamando os diretores das unidades, então todos os campos, né, para debater, discutir a forma como dividir esse recurso, né, as pessoas vão preparadas para essa reunião. E levem propostas, porque não adianta fazer uma assembleia, como é que nós vamos dividir um recurso para a universidade? Não é assim que funciona, não. Né? Então, a experiência que eu tenho na PRPG é que a gente apresenta uma pré-proposta de distribuição participativa do orçamento. Por quê? Porque nós temos a visão de todos os programas de pós-graduação, dos grupos de emergência, dos laboratórios multidisciplinares de pesquisa, o que cada um demanda. Então, a gente sabe mais ou menos qual que é o quadro atual. Aí lá, discute-se como dividir pelo número de alunos, né? Se o programa tem mestrado, tem doutorado, se ele recebe recursos de ProArte, se não recebe. Então, tem uma série de particularidades que é definida no momento, tá? Mas a gente já vai com uma proposta, pré-proposta. E se outros quiserem, então, na minha opinião, para tornar esse processo eficiente e eficaz, é que as pessoas, os campos levem as suas demandas, né, a sua proposta, e que haja um debate entre os diretores e depois, chegado ao acordo, isso vai para a homologação do Conselho Municipal. Qual chapa fará o comentário? O Luciano pediu para ser ele. Chapa 3. Não, professor, eu acho que é uma oportunidade que eu quero responder. Se você está dizendo muito em participação na PRPG, você já fez um feedback com o coordenador da pós? Eles aprovam o sistema que é hoje, que é utilizado? Então eu te deixo para você responder. E o segundo ponto é o seguinte, quando o professor Alexandre disse que a PRPG realmente é a produção vegetal, a PRPG é a reitoria, é pró-reitoria. A reitoria realmente tem uma ligação com o campus Junai, mas a unidade não. Eu quero destacar que a unidade foi deixada de lado. Isso que motivou a nossa candidatura. A gente mostrar que realmente tem que valorizar a unidade da DER. E no aspecto da ligação com o UNAI não houve. E eu, para você explicar isso melhor, com relação a esse orçamento, você está dizendo que já chega
Você já fez um feedback com os coordenadores da pós? Você acha que teria assim, todos aprovariam ou a maioria? Qual que é a sua visão do feedback que você fez? A gente não pode abandonar o irmão. A FCA é irmã do ICA, né? E irmão a gente tem obrigação sim, ainda mais o irmão mais novo, né? Eu não tenho irmão mais novo, porque eu sou mais novo, mas os meus mais velhos sempre me ampararam, né? Eu acho que a FCA com certeza teria que ter a iniciativa de abraçar o ICA, que é o irmão mais novo. Agora, inclusive tem estrutura lá, tem laboratórios, tem experiência, tem muita coisa, vocês têm muita coisa, nós também somos de nós, Bom, em relação ao orçamento participativo, todos os anos ele foi aprovado por unanimidade, não teve nenhum questionamento, né? E os grupos de emergência, nos 12 grupos emergiram com esse dinheiro. Vários programas que só tinham mestrado, agora tem doutorado, nossos colegas estão cursando, nossos alunos, quer dizer, o feedback é excelente, né? Os números mostram a qualidade. Bom, então assim, aproveitando assim, a questão do orçamento ser aprovado, o nosso orçamento nós estamos criticando também foi aprovado todos os anos, e hoje, né, inclusive o senhor chama de caixa preta. Então é um fato assim que essa questão de ser aprovado ou não, porque é complicado. Eu conheço pessoas, eu sei que é da intenção de partilhar, de compartilhar, eu sei disso. Só que isso é difícil. Não é fácil tomar decisão compartilhada, não. É muito difícil. Isso que está todo mundo falando aqui, tem que ter um preparo para isso. Isso, gente, a questão da decisão compartilhada talvez seja uma das coisas mais difíceis e necessárias do serviço público. Serviço público, especificamente dentro de uma universidade. Então está muito claro para a nossa chapa, está muito claro que não tem como não agir dessa forma. Que eu acho que está em jogo das chapas aqui é vocês analisarem a história de cada uma, a história da chapa e verificar quem tem condição de tomar essa decisão compartilhada. Quem está mais preparado para esse momento? Obviamente nós, da chapa 3, entendemos que nós somos mais preparados. Nós construímos isso, mas não é fácil, isso tem que ficar claro, é um discurso fácil de campanha, todo mundo diz isso. Agora, é realmente difícil. Por isso que eu estou dizendo, nós vamos ter que criar novos mecanismos, fazer feedback para ver se está dando certo. É igual aquela questão da transparência. Informar não pode ser só obrigação. Você tem que criar a cultura do desejo de informar, de ser transparente. Então, a partilhar não é só um desejo, né? Vamos discutir, não é. Tem técnica. Quem trabalha com administração sabe disso. Tem que ter técnica, você tem que criar essa confiança. Antes você tem que ter transparência, tem que estar claro para todo mundo que está envolvido. Então isso não é fácil. Então, e que eu acho que é necessário para seja quem for. E que tem, do meu ponto de vista, é o que mais tem que ser analisado. E para nós estamos preparados para implantar esse modelo de gestão compartilhada. Quem fará o comentário? Já estamos. Então, professor, eu já falei um pouco sobre esse orçamento participativo, né? Vai ser uma ação fácil? Não vai, porque com certeza todos acham que precisam do orçamento, principalmente nessa época que nós estamos, né? Nessa época de crise, onde nós temos redução desse orçamento. Todos precisam? Sim, todos precisam. Vai ser uma briga de faca, né? Então, cada um querendo levar um naco maior. Mas nós precisamos não nos esquecer e garantir a equidade, né? Então, não pode ser aquela situação de quem grita mais alto ou quem é maior leva o pedaço maior. Nós precisamos garantir que aqueles que estão iniciando que tenham equidade, que tenham o mesmo tratamento. Então, professor Fernando, para nós da Chapa 3, Chapa Novos Tempos, a administração, nós precisamos criar a ideia, já ocorre em outras universidades, de uma administração superior, que reúna a reitoria, as pró-reitorias, os diretores de unidade acadêmica, de unidades acadêmicas,
para discutir o orçamento. E é interessante porque se fala em orçamento participativo, mas não é orçamento participativo, porque já traz pronto, já traz uma prévia. Para lá, cada um sabe a sua necessidade, tem que fazer seu levantamento e apresentar isso perante a comunidade. Né? Então isso é primordial para nós da Chapa 13. Ou seja, cada comunidade, cada unidade acadêmica, cada campo faz seu levantamento. Vamos discutir isso, estabelecer prioridades conjuntamente. Nós estamos numa universidade e temos que caminhar nessa direção. Professor Donaldo, me desculpe, mas não dá para desvincular o passado, o presente e o futuro. O mote da sua última campanha foi: o presente aponta para o futuro. Então, eu tenho uma história, é com base nessa história que eu estou candidato. Tempo encerrado. Resposta agora, Chapa. Então, vejam só, né? Aqui, a maioria das perguntas, elas perpassam pelas mesmas questões, né? Então, o que é descentralização, o que é o planejamento, o que é a participação da comunidade, a transparência e a comunicação, né? Então, o orçamento também passa por aí. Ontem que nós passamos, né, conversando com as pessoas, né, o que nós ouvimos, né, em relação até às vagas para professores, né, que coordenadores de curso entrando em contato com a área administrativa em Diamantina, né, quantas vagas nós teremos para se programar para abrir o concurso, né? E essa pergunta foi feita lá em outubro, novembro, não me lembro a data, né? E conseguiu a resposta no mês passado. Então, como que nós podemos trabalhar se nós não temos a comunicação de que tinha previsto para cá 22 vagas e que essas vagas, elas... Estou falando para docentes, tá? Para TEAS também aconteceu a mesma coisa. Mas de 22 vagas, de repente, tem 12. O que aconteceu com essas vagas? E o que eu ouvi dos próprios docentes daqui é o seguinte: olha, se nós estamos com um problema, se nós temos uma outra unidade que está com um problema, que está com falta de docentes, nós somos capazes de entender. Nós podemos até compartilhar. Então, olha, nós cedemos uma vaga, 2 vagas, que depois sejam repostas. Mas o problema é a falta de comunicação, é a falta de diálogo. Professor, quem deverá fazer o comentário? Temos a 2 ou a 4? Alô? Eu fico muito contente, olha que eu vejo que as pessoas repetem as ideias que realmente são ideias que devem ter o rumo central a partir agora da gestão da universidade. A única experiência de orçamento participativo que existe é a da PPG, né? E é bom que as pessoas critiquem, porque é a referência, não tem outra referência, né? E a gente tem a experiência de ter implantado isso, de levar uma pré-proposta e discutir. É lógico que tem que ter uma pré-proposta. Ninguém vai chegar lá, eu tenho 400, como é que nós vamos gastar, gente? É assim? Não é. Nós estamos trabalhando numa universidade. Nós somos temos que ter seriedade, né? E competência e responsabilidade para gerir o nosso recurso. E isso tem que ser compartilhado, porque se a gente tem corresponsabilidade, a gente é motivado e trabalha, e veste a camisa da universidade, faz ela crescer, é o que nós queremos, fazer essa universidade se consolidar e ir para o rumo da excelência. Então, veja só, voltando aqui à questão da comunicação. Se existe essa experiência dentro da universidade, ela não é compartilhada. Nós não sabemos, eu só soube desse orçamento participativo da PRPPG nesse dia, hoje, né? Então, até então, eu sabia de uma experiência muito bem sucedida, que é de Porto Alegre, né? Porto Alegre implantou no município a gestão participativa, inclusive com vinda de pessoas de fora, de outros países, para conhecer e saber como que eles fazem isso.
Então, voltando, nós estamos com um problema seríssimo de comunicação aqui dentro da nossa universidade. Isso só vem reforçar o que nós estamos apresentando há muito tempo. Chapa 2, a resposta. Professor Fernando, essa pergunta é sempre uma pergunta que vai ser bem discutida e bem debatida. Só fazer uma correção, professor Alexandre, a PINIP já deixou de existir desde 2013. Hoje nós temos o OCC, que é orçamento de custeio e outros créditos orçamentários com base no censo educacional. Então, isso é então substituído pelo nome de matriz orçamentária. Essa matriz orçamentária, ela é simples, eu acredito que agora essa é a resposta que o senhor previa ou objetivava. Ela é baseada, o orçamento de qualquer instituição ela é baseado através do censo escolar, né, que é o número de graduandos equivalente, somado a isso o número de equivalente de residência médica, por exemplo, e o número de residência de pós-graduação. O recurso da pós-graduação ele é garantido pela CAPES, talvez ela rubrica própria de residência médica, ou do MEC do Ministério da Saúde e das próprias. Então, cabe ao MEC essa questão dessa distribuição por meio do recurso, que é o aluno equivalente dentro da instituição. Bem, a proposta sempre foi essa, trazer todos, se nós queremos a descentralização e ao mesmo tempo financeira e de autonomia, é trazer para que os diretores participem desse processo, porque isso já vem praticamente determinado pelo pesquisador institucional de outras instituições que verificam constantemente, a cada 3 meses, se as nossas informações elas são realmente de fato pertinentes em cima do orçamento. E além disso, você tem sempre adicionais para cursos noturnos que devem receber, tanto escola de sede. Isso deve ser criteriosamente correspondido também dentro da instituição, não ficar ou seja, aí eu cumpro mesmo a questão do próprio gestor achar que definir que vai ser assim, assim, assado. É preciso que todos os envolvidos financeiramente das unidades acadêmicas, diretores administrativos, participem ativamente da distribuição disso. Tem que ser nada. Agora houve um erro, né? Por favor, um momento aqui. Houve um erro aí, né? Na verdade, todas as outras chapas já fizeram comentário. Então, comissão, esse tempo de comentário fica com a chapa 2? Todos concordam?